Oi, boa noite pessoal, boa noite meninas, boa noite Stephanie, boa noite Silmara, boa noite todo mundo que tá entrando, Débora, Cibele, boa noite a todas. Enquanto eu espero uns 2 minutinhos aí para o pessoal conseguir entrar na live, vou dar os recados paroquiais, tá? Toda segunda-feira nós temos aula gratuita aqui no Instagram, é só chegar e entrar. Mas, se você quiser ser avisada do tema da live e receber o link quando a live começar, a nossa equipe manda lá para você não ter que abrir o Instagram, procurar e também para não ter perigo de esquecer, vocês podem clicar lá no link da minha bio, depois, não agora, tá? Não vão sair da live, peraí, depois que a live acabar. Vocês clicam lá no link da minha bio e tem um botão escrito Aulas Gratuitas. Você clica lá e você é direcionado para um grupo de WhatsApp. É um grupo fechado, só na segunda-feira eu mando em primeira mão para você um videozinho lá, ó, hoje a aula é tal tema, não vai perder a aula. E quando a live começa, a minha equipe manda um link para você entrar direto aqui na minha aula. Segundo recado paroquial é que clicando lá no link da minha bio, você também tem acesso ao meu curso, que é o curso Enxoval Sem Neura. Então nesse curso tem tudo que você precisa saber para montar o quarto do bebê, montar o enxoval de puericultura, de roupinha, de tudo. E lá no meu curso já tem uma aula, inclusive, sobre rotina do bebê, que é uma aula que eu já gravei há muito tempo, mas eu quis trazer esse assunto para cá, para o Instagram, para a gente poder conversar também, porque eu entendo que essa coisa da rotina com o bebê e de como lidar com o bebê tem tudo a ver com o enxoval, porque afinal o enxoval, ele não é só para bonito, ele também é para te auxiliar nessa rotina, né, para que essa rotina fique bem estabelecida, para que você possa ter mais facilidade e mais conforto e também praticidade. Mas para quê? Qual é o intuito do enxoval? É que você tenha um dia a dia bacana aí na sua casa, que o seu bebê durma bem, que você consiga descansar também, que tudo seja seguro e confortável, né? Afinal, os produtos eles precisam te servir, né? Eles servem para servir na hora que você mais precisar deles, tá? Então, gente, vamos começar, porque tem muita coisa para falar. E eu estou com os meus papéis à la Faustão aqui, com muita coisa para falar, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir mandando aqui no chat. Eu não sei se vai dar para responder, tá? Porque já tem muita dúvida que chegou na caixinha do Instagram, mas não custa tentar, tá bom? Vão mandando aí. E eu quero que vocês escrevam aqui se alguém de vocês já tem bebê. Se alguém de vocês já está com o bebê no colo ou se está grávida. Me mandem aí para eu saber com quem que eu tô falando aí, tá bom? Vamos entrar aqui no conteúdo de fato, tá? Então, o que eu quero falar para vocês hoje é sobre a rotina do bebê. E eu quero deixar bem claro para vocês o que não é uma rotina do bebê, tá? Porque muitas pessoas, quando falam em rotina, já falam, ai meu Deus, não, mas é muito difícil. Vai ser muito difícil porque eu não vou conseguir seguir os horários, porque bebê é muito imprevisível. E aí já bate aquela ansiedade, já bate aquele nervoso. E a ansiedade e o nervosismo dos pais passam pro bebê, tá? Então, quem já tem bebê aí vai me dizer se já não passou por essa experiência. Quando você tá muito nervosa, muito cansada e você quer muito que o seu filho durma, e às vezes você tá tentando fazer o bebê dormir e ele não dorme. E você tá muito nervosa e você quer que ele durma. E quanto mais você quer que ele durma, mais ele não dorme. E aí você fala assim, ô marido, vem cá, assume aí porque eu não dá. Pra mim hoje não dá, já deu, eu preciso descansar. E aí vai outra pessoa, assume e o bebê dorme rapidinho. Quer dizer, toda a sua ansiedade e o seu nervosismo passam sim pro bebê, tá? Pode acreditar que isso é batata. Então, pra gente não ficar dessa forma, o que a gente precisa fazer? Entender todo o processo e se preparar, tá? Então, assim, rotina não é ter horários rígidos, seguir uma planilha de horários. Isso não é rotina, tá? Rotina também não é obrigar o bebê a entrar na nossa rotina. Ao contrário, nós vamos, junto com o bebê, construir uma nova rotina que seja bom para o bebê e que, consequentemente, vai ser bom para nós, né? Porque se o nosso filho entra numa rotina pré-estabelecida, quem vai sair ganhando com isso? Ele, que vai estar bem, vai estar ótimo, e nós também, que vamos conseguir ter uma previsibilidade. E rotina também não é deixar de viver para cumprir horários. Por exemplo, eu nunca mais vou poder ir num restaurante.
Ah, eu nunca mais vou poder sair de casa e ir na missa porque naquele horário é do sono do meu filho. Não, calma, tudo vai se ajustar, tá? Você não precisa deixar de fazer as coisas que você faz, só que você precisa encaixar isso, fazer um quebra-cabeça para conseguir encaixar, tá? Mas calma, porque a rotina não é nada assim de outro mundo, tá? Muito pelo contrário. Então, gente, o que é a rotina? Vamos lá. A rotina significa previsibilidade, tá? Previsibilidade é melhor para o bebê. As crianças, em geral, os bebês, elas amam previsibilidade. Elas amam entender o que está acontecendo. A partir do momento que elas não sabem o que vem depois, elas ficam ansiosas, elas ficam nervosas, tá? Assim como a maioria dos adultos também, né? Você vai num lugar e você não sabe qual é o próximo passo, você já começa a ficar nervosa, né? Então, o bebê, ele vai entender aos poucos a ordem das coisas, né? E isso faz bem para o bebê. E se faz bem para o bebê, óbvio que faz bem para os pais também, né? Rotina é organização. Por quê? Porque o RN, se tratando de recém-nascido mesmo, bebê muito pequenininho, ele já não tem horários, né? Não tem horários estabelecidos. Então, já é meio que um choque na vida da família. Então, além disso, de ter que lidar com isso, você ainda transformar a sua vida numa bagunça generalizada, não dá, tá? Ah, hoje eu vou dar banho de manhã, amanhã eu vou dar banho de tarde, hoje eu vou fazer assim, amanhã eu vou fazer assado. Não dá certo, tá? Então, por mais que o bebê não tenha horários ainda estabelecidos, não é por isso que você vai jogar a toalha e fazer tudo de qualquer jeito. Não, a gente vai começar do jeito que dá, tá? E principalmente, gente, rotina é paz e serenidade, tá? Por quê? Porque os pais param de pisar em ovos e ficar apagando incêndio o dia inteiro e deixam de ser pais tensos, porque quando você não sabe o que vem depois, ou quando você pensa, meu Deus, o meu filho vai chorar, meu Deus, o meu filho, eu não vou conseguir fazer ele dormir, meu Deus, chega essa hora, meu filho, ele vira num vulcão, eu não consigo lidar, então você já fica ansiosa. Em vez disso, você vai saber como conduzir e, principalmente, você vai saber o que acontece quando você conduz do jeito correto e também o que acontece quando você não conduz do jeito correto. Você sabe exatamente as reações do seu filho mediante as coisas que você vai fazer ou deixar de fazer. Porque nem sempre você consegue cumprir a rotina. Com certeza, tem dia que não vai conseguir. Ah, você tá doente, ou o bebê tá doente, ou teve que fazer uma saída num horário inapropriado, aconteceu uma emergência. Isso vai acontecer. Mas aí, pelo menos, você já sabe o que vem depois e você já se prepara para lidar com aquele problema. Não é aquela coisa do bebê gritando, se esgoelando, você não sabendo o que fazer, você não sabe por que o bebê tá chorando, não sabe como fazer ele parar de chorar, tá? Essa é a pior situação que tem, porque isso coloca o adulto sob estresse e coloca também a criança sob estresse, tá? Então, você tem que entender o que vai acontecer quando você faz as coisas todas corretas e o que vai acontecer o dia que você não consegue fazer as coisas corretas. Mas pelo menos você vai ter a noção do que tá acontecendo para poder lidar melhor com aquele problema, tá? Um problema pontual, né? Então, assim, gente, muita coisa que eu aprendi sobre rotina, eu aprendi num livro chamado Encantadora de Bebês. Ele é um livro que, se vocês pesquisarem, vai ter muita opinião lá na internet, tipo, ele é um livro retrógrado, porque ele quer transformar os bebês em robôs e tal e tal. Então, assim, se você levar ao pé da letra, realmente é um pouco engessado, tá? Mas o que eu fiz? Eu li ele e tirei a lição principal dele, entendeu? E a lição principal dele é uma coisa muito interessante, uma coisa simples, mas que a gente não para pra pensar. Que é o quê? É uma rotina que a autora sugere, que é uma rotina chamada EASY, em inglês, né? E-A-S-Y, EASY. E o que significa? Significa o seguinte, o E do EASY é o eat, ou seja, é o comer. O A do easy é o activity, ou seja, a atividade. O que é essa atividade? Pode ser mamar, pode ser... mamar não, pode ser trocar fralda, pode ser brincar, depende da idade da criança. Depois vem o S, que é o sleep, que é o dormir. E depois vem o Y de you, que é você. Ou seja, qual é a ordem da rotina? É alimentação, brincadeira ou atividade, sono. Durante o sono, o que é esse you, que é você? É o horário que vai sobrar para você, que é mãe, poder também dormir, ou tomar um banho, ou fazer as suas coisas da casa, ou ter os seus afazeres. Por quê? Porque dessa forma, com essa rotina bem estabelecida, mamar,
atividade, dormir, você já sabe em qual momento seu filho vai estar dormindo e já sabe também por quanto tempo ele vai dormir. Claro, nos primeiros dias você não sabe, porque você não tem bola de cristal, mas logo você vai conseguir perceber que o próprio bebê vai estabelecer padrões, tá? Esses padrões vão mudando com o passar das semanas e dos meses, mas pelo menos por alguns momentos você tem uma previsibilidade do que vai acontecer, tá? Então, o que acontece? Pera lá, deixa eu achar o meu negócio aqui. Então, assim, gente, essa ordem, ela precisa ser respeitada, tá? Quando o bebê é muito pequenininho, o bebê recém-nascido, basicamente, ele vai mamar, trocar a fralda e dormir. Mamar, trocar a fralda e dormir. Mamar, trocar a fralda e dormir. Conforme o tempo vai passando, ele vai mamar, vai trocar a fralda, mas ele não vai dormir imediatamente, né? E é aí que entra a tal da atividade, né? O tal do brincar. Que o que é um brincar, por exemplo, para um bebê de 1 mês? É você colocar ele para brincar com mobile, é você colocar ele num tapetinho no chão para ele ficar ali explorando alguma coisa. Para um bebê tão pequeno, essa atividade já é o suficiente para ter o gasto de energia para que ele precise dormir em seguida. Então, o que acontece? Você vai exaurir o bebê, né? Deixar o bebê, digamos assim, exausto no ponto de gastar aquela energia que está acumulada, para que a bateria dele zere e ele durma. Tá? É esse o ponto. E essa parte da atividade, ela não deve ser pulada, não deve ser negligenciada só porque o bebê é pequeno. Porque tem gente que pensa que esse negócio da atividade é só para bebê de 1 ano, 1 ano e meio, criança de 1 ano e meio, que corre, joga bola, pula, brinca de esconde-esconde. Não, essa atividade, ela é adaptada para cada fase, ela é para cada idade. Então, para um bebê muito pequenininho que é recém-nascido, só o fato de mamar e trocar a fralda já deixa o bebê exausto a ponto dele capotar ali mesmo, né? Conforme o bebê vai crescendo, você precisa aumentar os recursos, tá? Você vai colocar um mobile, você vai colocar ele para brincar com, sei lá, um bichinho na mão, você vai colocar ele naquele tapetinho de atividades. Tá vendo como as coisas que você compra para enxoval, elas têm a ver com essa rotina que você precisa ter com o bebê? Você vai colocar o bebê num tapete emborrachado para ele aprender a rolar, aprender a se virar, levantar o pescoço, segurar a cervical. Isso para ele é bem cansativo, é como se fosse pra gente ir na academia, né, fazer um esforço físico, então vai deixar ele cansado e ele vai querer dormir. Então a gente não pode negligenciar essa parte da atividade. Tá? E às vezes você faz um pouco de atividade ali com a criança, não necessariamente você precisa ficar ao lado dela fazendo, mas você vai deixar ela ter aquele momento ali dela de ter essa atividade física para poder baixar, digamos assim, essa bateria e querer dormir de novo, tá? É assim que funciona. Conforme a criança vai crescendo, essas atividades vão ficando ainda mais intensas, né? Até que uma criança maior aí vai ser realmente correr, pular, brincar, gastar energia ao ar livre, estudar, enfim, isso vai se aprimorando com o passar dos meses, tá? Deu para entender, meninas? Então, ó, mamar, atividade, dormir. Mamar, atividade, dormir, mamar, atividade, dormir. O tempo de atividade é que vai aumentando com o passar dos meses. E como saber o quanto que isso vai aumentando? Gente, existe um negócio chamado janela de sono, tá? O que é janela de sono? É uma tabela que diz quanto tempo o seu bebê é capaz de ficar acordado entre uma soneca e outra. Essa tabela é uma média, tá? Não é obrigatório seguir. Você vai pegar mais ou menos essa tabela, você vai observar o seu filho e vai verificar né, como é que tá sendo mais ou menos. É um norte, tá? Eu vou colocar essa tabela aqui para vocês verem. Aqui tá a tabela da janela do sono, tá? Então, assim, ó, o bebê de 1 mês, o tempo acordado dele máximo é de 40 minutos. Então, a janela de sono dele é de 40 minutos. Então, assim, o bebê de 0 a 1 mês, ele não tem muita rotina de sono, até porque ele dorme quase que o tempo inteiro. Mas vamos supor que o bebê ficou mais acordado. Opa, nesse momento do dia, o meu bebê tá mais acordado e tal, eu vou ficar aqui, né, conversando um pouquinho com ele e tal. E aí, quando é que ele vai dormir de novo, né? Porque aí, quando ele começa a ficar mais tempo acordado, as mães começam a ficar perdidas, tá? Mas aí, daqui quanto tempo ele vai querer dormir de novo? Então, você já pode saber que aproximadamente em 40 minutos, ele vai começar a ficar bastante cansado e vai querer dormir de novo, tá? E o que acontece? Chega uma fase que os bebês não entram mais no automático.
mamar e dormir, mamar e dormir, mamar e dormir. Eles começam com essa coisa do mamar, brincar e eles não dormem mais sozinhos. Eles choram. Eles ficam estressados, eles ficam irritados. E é por quê? Porque eles estão com sono. E eu lembro que o meu marido dizia assim, mas se ele tá com sono, porque ele só não dorme. Fecha os olhos e dorme. Mas a criança não sabe ainda fazer isso. E nós que temos que ensinar. Quer dizer, eu sei que meu filho tá alimentado, eu sei que o meu filho gastou a energia dele e eu sei que agora o meu filho ficou esse tempo acordado e que ele não tem maturidade e capacidade ainda de ficar mais tempo do que isso, então ele está ficando irritado porque ele está com sono. E o que eu vou fazer? Esperar ele berrar, gritar, chorar, se esgoelar? Não. Eu sei que o soninho está chegando e eu vou propiciar para ele o ambiente que ele precisa para dormir. Eu posso até esperar ele dar alguns sinais de sono, né? Coçar o olhinho, começar a esfregar alguma coisinha, coisar assim a orelha. Cada criança vai dar ali seus sinais particulares de sono. E aí, só que daqui a pouco começa o chorar, né? Começa o demorar para dormir. Então, se você chegou até o ponto que você tá ali tentando fazer o seu filho dormir e ele não tá dormindo porque ele tá chorando, é porque você deixou passar a janela de sono, tá? Você não colocou ele para dormir no tempo certo, você perdeu o time, você demorou, né? E às vezes a gente demora para cair essa ficha, porque a gente, né, o bebê ele muda muito rápido. Então você vê ali que de 1 a 2 meses, a janela de sono dele já é em torno de 1 hora. De 2 a 3 meses, já é em torno de 1h20. Então assim você vai começar a observar. E outra coisa, cada bebê vai ter um ritmo próprio. Por exemplo, meu filho, como é que era? Ele acordava, quando ele já tinha uns 3, 4 meses, tá? Ele acordava, depois de 2 horas que ele acordava, ele fazia uma nova soneca, depois do almoço ele fazia a soneca mais longa do dia, depois, entende? Cada criança vai criar o seu próprio ritmo e vocês vão observar isso. Só que assim, ó, vocês não precisam se preocupar porque não são vocês que vão fazer o bebê dormir X horas depois que ele acordou, dormir X horas de tarde, não. A criança mesmo vai entrar num ritmo, só que para a criança entrar no ritmo, você precisa propiciar um ambiente onde ela possa se desenvolver. O que é esse ambiente? Um ambiente confortável, né? Que seja à noite, que seja escuro, que não clareie muito cedo. Então, por isso que a gente fala, por exemplo, lá no meu curso eu falo sobre qual cortina usar no quarto do bebê. Ah, é só para bonito? Não, você precisa bloquear a claridade, né? Durante o dia, eu vou colocar o meu filho para tirar o cochilo com a televisão no último volume e o cachorro do vizinho latindo? Não, eu não vou, tá? Esse negócio, deixa o bebê dormir no barulho e na claridade. Mito, não precisa. O bebê tem que dormir aquele sono reparador. Ele vai entender o que é dia e a noite, mas ele precisa de um sono reparador durante o dia. E o que é um sono reparador? Um sono bom, um sono gostoso, que ele durma aquelas horas e que ele realmente se recupere, tá? Não adianta, e outro mito, tá, gente? Vou deixar meu bebê acordado o dia inteiro porque de noite ele vai dormir bem. Pior viagem, tá? Pior coisa que você pode fazer. Mas eu ainda vou chegar lá, tá? Então, assim, gente, o que a gente precisa fazer? Olhar essa tabelinha, mas mais do que isso é observar a necessidade do seu filho. Tem bebê que tem que dormir mais, tem bebê que tem que dormir um pouquinho menos, tá? Isso é individual de cada pessoa, assim como os adultos também. Uns precisam de mais sono, outros precisam de menos. Mas é um norte para você não ficar completamente perdida, tá bom? Outra coisa, antes de entrar nas perguntas e respostas que são muito boas, que a gente vai realmente para a parte assim bem prática, que eu quero falar para vocês também sobre o horário da criança dormir, tá? Bebê não tem horário para dormir. Então, quando você vai chegar da maternidade, o que vai acontecer? Mama dorme, não mama dorme. E às vezes o bebê vai chegar 9 horas da noite, 8 horas da noite, o bebê vai estar dormindo e você vai olhar pro bebê dormindo e vai pensar, se ele tá dormindo agora, o que ele vai estar fazendo às 2 da manhã? Dormindo. Ele vai estar dormindo. Porque eles vão dormir. Nos primeiros dias é isso, tá? Só que depois eles vão criando uma certa de uma rotina por eles mesmos, tá? E assim, não adianta você conduzir o seu filho a dormir 10 horas, 11 horas da noite e dormir até o outro dia, 11 horas da manhã ou meio-dia. Você vai dizer assim, não, mas eu li lá na tabela que a criança de tal idade tem que dormir 12 horas por noite e ele tá dormindo 12 horas, porque ele vai dormir meia-noite e acorda meio-dia. Tá certo isso? Não tá.
tá bom? Horário de criança dormir é cedo, entre 8 e 9 horas. Por quê? Porque se você vai dormir depois das 10, depois das 11 horas, as crianças perdem o primeiro pico da produção do hormônio do crescimento. E aí o que acontece? Acaba aumentando o cortisol nesse organismo, ele não produz a melatonina como deveria, e aí é um efeito cascata, bagunça todo o organismo da criança, tá? Nós somos seres diurnos, não somos seres noturnos, então a gente precisa dormir o número de horas adequado e durante o período adequado, tá bom? Se para adulto faz mal dormir tarde e acordar tarde, imagina para uma criança, tá? E assim, ó, os hábitos de sono que você coloca no seu filho na infância vão refletir nele lá na vida adulta. Então pense bem o que vocês querem para o filho de vocês. Não é só alimentação, não é só atividade física. O sono é extremamente importante para o ser humano. E você tem uma imensa responsabilidade nos hábitos de sono do seu filho, tá bom? Então fique atenta. Tá, então vamos para as perguntas e respostas, porque é uma parte mais prática. Vamos lá. Ah, outra coisa que eu ia falar. Não é. Faz parte da pergunta, pera lá. Kathleen. A Kathleen fez a seguinte pergunta. Como iniciar a rotina de sono nas primeiras semanas? Vamos lá, gente. Assim, ó. Bem na prática, tá? Nas primeiras semanas, ali no primeiro mês, você não vai ter tanta rotina. Na verdade, a rotina é só que o bebê mama e dorme. Essa é a rotina, tá? Essa é a rotina. Só que você não tem controle de quantas vezes ou que horas o bebê vai acordar para mamar, tá? No começo pode ser que ele acorde muitas vezes, pode ser que já seja um bebê bem reloginho, que vai acordar de 2 em 2, de 3 em 3, não tem como dizer, tá? Cada bebê é de um jeito. Então assim, não esperem uma grande rotina para as primeiras semanas, tá? Você só vai levando ali, mama e dorme, mama e dorme, mama e dorme, tá? Alguns bebês ali com uns 15 dias, né, outros a partir de um mês, ele já vai começando a estabelecer o seu sono em blocos. Ele não dorme mais o dia inteiro. O sono vai ser em blocos, tá? Vai ter o sono da noite e vai ter os sonos do dia. Então, os sonos do dia são as sonecas. E o sono da noite é um sono mais longo, mas que ainda vai ter despertares. Mas esses despertares da noite são diferentes dos despertares do dia. Por quê? Porque os da noite vai ser assim, ó, o bebê tá dormindo, ele chora, ele mama e ele imediatamente volta a dormir de novo. Quer dizer, é um despertar para a alimentação, tá? É uma necessidade fisiológica dele se alimentar. A soneca do dia já vai ser diferente. O bebê vai dormir, vai acordar ou vai chorar, enfim, aí ele vai mamar. E depois ele vai ficar um pouquinho acordado. Não nos primeiros dias, tá? Não nos primeiros dias. Isso vai ser depois de 15 dias, 20 dias, um mês, depende o bebê, tá bom? Então, nos primeiros dias, não se desespere porque o bebê só dorme. É assim mesmo. E não comece a ficar nervosa porque ele vai trocar o dia pela noite, eu preciso acordar, eu preciso chacoalhar ele de dia, eu vou botar uma televisão para ele assistir, eu vou botar uma música alta. Não, tá tudo certo. Nos primeiros dias, eles só dormem mesmo, tá bom? O único inconveniente é que eles vão chorar às 9, às 11, às 1, às 3, às 4h30. Faz parte, tá bom? Faz parte. Mas aos poucos, isso vai melhorando, tá bom? E aí, por exemplo, esse sono vai ficando em blocos. Então, o que vai acontecendo? O bebê vai, por exemplo, dormir às 19, que é o horário dele ir dormir, digamos assim, às 19. Ele vai dormir um sono mais longo até umas 23. Aí ele vai mamar. Aí ele vai continuar dormindo até umas 4. Aí ele vai mamar. Aí ele vai continuar dormindo até umas 6. Aí ele vai despertar, tá? Então o bebê tá dormindo das 19 às 6. Direto? Não. Esse bebê vai demorar para dormir direto. Ele vai demorar bastante ainda para dormir direto. Mas ele está dormindo das 19 às 6, tá? A gente considera isso. Então tá ótimo. Independentemente se ele acordar 2 ou 3 vezes para mamar, ele está dormindo das 19 às 6. Depois das 6, aí sim, ele vai ficar um tempinho acordado, né? Ali uns 40 minutos, 1 hora, 2 horas, depende a idade do bebê, depende a janela de sono. Pesquisem ali no Google, tá? Janela de sono, salvem aquela tabelinha. E aí, depois de um tempinho, claro, ele vai acordar, vai mamar, vai ficar um tempinho acordado, depois vai começar a dar soninho de novo. Aí ele vai dormir. Aí, mas essas sonecas, elas são mais curtas,
e elas têm um espaçamento entre uma e outra. Não é igual à noite, que é dorme, mama, dorme de novo, mama. Na verdade, mama dormindo, né? Então vai começar a ter essa separação. Você vai começar a perceber. Opa, né? À noite ele tá embalando ali e de dia ele tá dormindo em blocos. Então isso é automático, tá? Você vai percebendo ali. Mas como eu falei, você precisa propiciar o ambiente, tá? Você precisa do ambiente bem escurinho no quarto, porque senão aí no Nordeste 4:30 da manhã é claro, o bebê vai despertar, vai bagunçar tudo. Então você precisa do ambiente escurinho, você precisa do ambiente gostoso para ele fazer as sonecas durante o dia. Então tudo isso você precisa propiciar para ele, tá? Enfim, as sonecas vão encurtando, as sonecas vão espaçando, o bebê vai dormindo cada vez mais horas à noite e esse é o esperado, tá? O que muitas mães pensam, tá? E o que eu faço para isso acontecer? Nada, você só observa, coloca o seu bebê para dormir antes que complete a janela de sono. Se o meu bebê tem capacidade de ficar acordado 2 horas nessa idade, quando chegar 1h45, eu já vou começar a preparar ele para o soninho. Eu vou pegar ele, eu vou levar para o quarto, eu vou embalar, né? E aí, antes do vulcão explodir, você já sabe que aquela hora de soninho e aquela hora que ele vai dormir. E cada vez mais ele vai se habituar a isso e cada vez mais você vai se habituar. E isso vira uma engrenagem tão perfeita, mas tão perfeita, que as pessoas olham e falam, cara, não tô acreditando nisso. Por que meu bebê berra, grita o dia inteiro e o bebê dela é tão calminho, é tão bonzinho? Às vezes não é que o bebê é bonzinho, às vezes é que a mãe sabe lidar com aquele bebê antes que aquilo vire, né, aquela bomba exploda. Tá, vamos lá. Próxima pergunta. Dani, é necessário seguir uma rotina completa durante o dia ou só à noite? Gente, a noite é o reflexo do dia, tá? Se o bebê dormiu adequadamente durante o dia, se o bebê mamou suficientemente durante o dia, se o bebê brincou, né, gastou energia durante o dia, o sono da noite vai ser a cereja do bolo. Só que eu vou deixar o bebê se esgoelar durante o dia, ele não vai dormir direito, ele não mamou bem, ele não gastou energia. Aí quando chegar à noite, eu vou dar um banho, botar uma música e essa é a minha rotina do sono. Não é isso que vai fazer o bebê dormir bem. Não é isso que é rotina, tá? Você pode sim criar um ritual. Banho, mamar, pijama, apaga a luz, canta uma música. Isso é um ritual de antes de dormir. Funciona muito bem. Mas só se todo o dia tiver sido trabalhado para que aquilo aconteça de noite, tá? Outra coisa que eu não citei antes ali das primeiras semanas, ideal, o que você pode controlar? Dar banho sempre no mesmo horário e fazer essas coisinhas sempre iguais. Tipo, eu vou sempre colocar um pijama, eu vou sempre apagar a luz, eu vou sempre, sei lá, ligar um negócio de estrelinha no teto, eu vou sempre cantar uma musiquinha. Isso também faz com que o bebê vá se acostumando. Porque se você dá banho um dia de manhã, um dia de noite, outro dia de tarde, outro dia liga música, ou um dia dorme no berço, um dia dorme no carrinho, um dia dorme na sala, o bebê não consegue ter essa previsibilidade, tá? Então você faz sempre tudo igual. É isso que vai fazer o bebê dormir bem? Não, é uma das coisas, tá? Uma das ferramentas. Mas ele precisa ter tido toda aquela preparação durante o dia, tá bom? Ele tem que se alimentar bem, ele não pode ter tido muito estímulo. Por exemplo, ele assistiu TV, botar bebê para assistir TV é uma das piores coisas que vocês podem fazer. O cérebro dele fica pirado, muito acelerado. Se você teve visita em casa, coisas que você não controla, né? Mas se você teve visita em casa e que o pessoal pegou o bebê e falou alto e agitou e tal, então você já sabe que o sono da noite vai ser prejudicado, tá? Tem bebês mais sensíveis e menos sensíveis. Então, como eu falei, a rotina serve pra... alguém sabe se ela... Sim, vai ficar salva, tá bom? Vai ficar salva por uns 2 ou 3 dias aqui no perfil, porque eu quero que bastante gente veja. Eu sei que tem muita gente aí que não vai conseguir acompanhar tudo justamente por causa da rotina do bebê, né? Que esse horário é o horário do rush com criança em casa. Pois é. Então, assim, gente, como eu falei lá no início, tá? Pra quem não tava no início, a rotina é importante pra quê? Porque você sabe o que vai acontecer quando você segue e você sabe o que vai acontecer quando você não segue. E aí você já sabe que vai, né? O bebê hoje, né? Hoje não vai ser muito boa noite por causa disso, disso, daquilo. Eu já tô preparado, né?
Então, o que eu já faço? Já monto um esquema ali com o marido, ó, eu acordo uma vez, tu acorda outra vez, ou ó, eu fico de madrugada, amanhã você me deixa dormir mais um pouquinho, ou já vou me preparar porque eu vou ter que dar conta sozinha, mas já sei que vai ser punk, é melhor você já se preparar antes, né? Então, essa previsibilidade que é muito boa pra nós. Jaline, próxima pergunta. Bebê de 3 meses demora e luta muito quando vou colocar pra soneca. Gente, tem várias possibilidades aqui, tá? O que pode ser? A primeira, geralmente você está demorando muito para colocar o bebê para dormir, tá? Porque você está esperando ele pedir, pelo amor de Deus, para que alguém coloque ele para dormir. E aí, quando ele já tá brabo, nervoso, irritado, é difícil de acalmar ele. Por isso que você tem que observar a janela de sono e começar a agir antes que o problema aconteça, antes que ele exploda, tá? Ou ele não está bem alimentado. Se ele não tiver com a barriguinha bem cheia, ele realmente não vai conseguir dormir direito, assim como nós. Ou ele não se cansou o suficiente, né? O bebê de 3 meses, ele já fica aí 1h30 por aí acordado, né? E aí você tem que colocar ele pra fazer tummy time, né? De barriguinha pra baixo no tapete. Colocar ele num tapetinho de atividades. Colocar um mobile, alguma coisa pra que ele tenha aquele estímulo pra ele se cansar, tá? Ou você está querendo que ele faça sonecas fora da janela de sono dele, né? Às vezes a mãe acha que tá na hora de dormir, mas na verdade não tá. Então, são várias coisas aí que precisam ser ajustadas, tá? Precisa estar na hora do bebê dormir, ele precisa estar alimentado, ele precisa ter gastado energia, ou você está demorando muito, ou ao contrário, você está demorando muito para colocar ele para dormir, esperando ele ficar irritado primeiro, tá? E aí é bem difícil mesmo de acalmar o bebê irritado. Carla fez a seguinte pergunta: como saber se a rotina está bem ajustada? Essa é muito simples. Se o seu bebê está feliz, está bem, ele não passa o dia todo chorando e ele acorda sorrindo, muito provavelmente a rotina está super bem ajustada, beleza? Marcela, tenho dúvidas sobre como saber o momento das sonecas. Gente, eu já mostrei aqui a tabela, tá? Olhar a janela de sono de cada idade, você observa a tabela, observa o seu bebê e dali você vai tirar o tempo, né, certinho ali que é a janela de sono do seu bebê. Um exemplo, tá? Vou para quem não estava aqui antes, um exemplo. O meu bebê faz soneca 2 horas depois que ele acordou. Então eu já observei isso. 2 horas depois que ele acordou de manhã, ele precisa fazer uma soneca. E nessa soneca, ele dorme por volta de 1h30, tá? Depois, ele fica acordado e dorme novamente 12h30. Então, assim, é assim que você vai entender o seu filho, tá? Ele vai estabelecer essa rotina, você vai observar, você vai anotar, você vai saber o que ele vai fazer durante aquele dia e você vai conseguir dar o que ele precisa para ele seguir a rotina que muitas vezes o próprio bebê implementou, você não precisou fazer muita coisa para isso, tá? E importante, como eu falei antes, agir antes que os sinais de sono apareçam, tá? Se aparecer vários sinais de sono, como irritabilidade, choro, bater as mãos, as pernas, é porque você perdeu o time, você demorou. Então amanhã, o que você faz? 10 minutinhos antes eu já vou começar a pegar o bebê e colocar para dormir, e aí aos poucos você vai pegando os tempos, tá? Pegando os macetes, tá? Jamais espere o bebê implorar para dormir, tá? E o pior de tudo que eu já vi muito, tá? É bebê se esgoelando, chorando, nervoso, e ainda assim os pais não entenderem que a criança quer dormir, tá? Tem pai que não tem noção nenhuma de sono de criança, tá? Eu já contei esse caso aqui. De vez em quando eu vou pra praia, num condomínio lá, num prédio, e lá tem muita família com bebê que desce pra piscina, e o pessoal desce pra piscina, sei lá, 9h30, 10 horas da manhã, e tem bebê pequeno se esgoelando na piscina, e a avó vai e sacode, e o pai vai e bota na água, e a mãe vai e pega no colo. Gente, é sono. Que hora um bebê acorda? Deve ter acordado 6 horas da manhã, 6h30, no máximo 7 horas. Quando é 9h30, 10 horas, o bebê tá passado de sono. Eu tenho vontade de ir lá e falar, amigo, né? Bota pra dormir. O carrinho tá ali, dá pra botar pra dormir ali mesmo. E eles não entendem que é sono. Eu fico nervosa com isso porque a criança sofre.
Uma coisa tão simples, né? Então, vocês precisam entender que a criança precisa tirar as sonecas adequadas. Ela precisa. Senão vai dar BO, vai desregular tudo, vai ter problema de noite, vai ter um bebê que só chora, etc. Tá bom? A M. Piezente, não sei como é o nome dela, mas é assim o arroba dela, perguntou aqui, como mesclar a rotina nova com a vida? Até hoje não consigo cuidar de questões de casa como antigamente. Gente, a nova rotina é a sua vida, tá? Assim, você precisa trabalhar para encaixar na sua nova vida as coisas que você precisa fazer. Mas nunca vai ser igual antes, tá? Não tem como você fazer tudo que você fazia antes, do jeito que você fazia antes, e ainda encaixar, cuidar de um bebê nessa vida, tá? Não tem como, assim. Ou você vai pagar uma baita ajuda full time, ou você vai entender que a vida vai voltar parcialmente ao que era antes, tá? Nunca 100%. E eu não sei a idade do seu bebê, tá? Mas se ele for recém-nascido, também dê tempo ao tempo, tá? Tudo melhora dentro de alguns meses. Você pode se ajudar e ajudar o seu filho colocando em prática essas coisas que eu estou falando sobre rotina, tá? Mas as primeiras semanas são, né, complicadas, caóticas, até porque a gente tem muita privação de sono, tem que acordar muitas vezes para dar de mamar. Então, realmente, a gente não vai conseguir cumprir tudo que a gente tem para fazer. Mas, dentro de alguns meses, com a chegada aí dessa rotina aí do bebê, tudo vai ficando mais tranquilo. A Giza fez a seguinte pergunta. Dica de como reduzir mamadas de madrugada, o bebê mama no peito. Gente, assim, primeira coisa, você precisa analisar se esse bebê realmente tem idade para fazer o desmame noturno, tá? Tem gente que quer desmamar um bebê de 2 meses, de 3 meses, mas ele não tá pronto pro desmame. Não adianta, você não vai conseguir desmamar, ele não tá pronto pro desmame, tá? Então, assim, primeira coisa, tá? Eu sei que, né, 1000 argumentos, mas assim, primeira coisa para reduzir mamada no peito de madrugada é não fazer cama compartilhada, tá? Tô falando que você não deve fazer cama compartilhada? Não, mas se você fizer, a probabilidade de seu filho mamar inúmeras vezes no peito durante a madrugada é enorme, tá? É um fato, é verdade. Primeira coisa é se certificar de que o bebê está se alimentando muito bem durante o dia. Porque se o bebê não encher o tanquinho durante o dia, ele vai sentir essa falta à noite e vai querer mamar mais vezes à noite, tá? E caso o seu filho esteja na idade do desmame né, você não faz cama compartilhada, o que você pode fazer para ajudar nesse desmame é pedir para o pai da criança ou para os avós, enfim, outras pessoas, irem até o berço quando ele chorar e recolocarem essa criança para dormir. Porque se você for, ele vai sentir o seu cheiro, vai entender que você vai dar de mamar para ele, e se você não der, ele vai ficar nervoso, tá? Então, são esses os passos. Não são simples, não são tão fáceis, mas tem como fazer, tá bom? E se seu filho acorda muitas vezes, você tem que procurar um profissional especializado em sono para te orientar no seu caso em específico, tá bom? Larissa, sobre sono. Bebê de 3 meses e meio, logo voltando, vai pra creche. Logo, entendo que ela vai voltar pro trabalho, o bebê vai pra creche. Gente, bebê de 3 meses e meio, o que é? Estabelecer a rotina diurna, como eu já falei. Nessa idade, eles vão acordar à noite ainda mais ou menos umas 2 vezes para mamar, tá? Tem bebê que vai acordar só uma vez, mas tem bebê que vai acordar umas 2 vezes. É normal, tá? E tem crianças que acordam uma vez de madrugada até 1 ano, até mais de 1 ano, tá? Então, assim, eu acho normal, tá? Acordar aí até uma vez na noite, até 1 ano, por aí. Mas, assim, eu não acho normal acordar 3 vezes, 4, 10 vezes. Isso não é normal, tá? Aí precisa analisar individualmente cada caso, enfim, aí tem que analisar, tá bom? Eu não sei qual é o costume de vocês aí, mas assim, o bebê de 3 meses e meio não tá pronto pra dormir uma noite inteira ainda, tá? Alguns vão dormir, mas a maioria não vai dormir ainda, tá bom? Só que assim, ó, o acordar de madrugada, como eu falei, não é que eles acordam, eles mamam dormindo, tá? Se o seu filho tá acordando de madrugada e ficando acordado por algum motivo, tem que ser feito um ajuste de rotina também. Alguma coisa está errada, tá? A madrugada eles só choram pra mamar, mamam e dormem de novo, tá? Não tem esse tempo acordado de madrugada. Bom, acho que é isso. Das perguntas que eu tinha aqui, eu respondi todas. Deixa eu ver se ficou alguma coisa pra trás aqui. Vocês têm alguma pergunta pra mim?
Sim, a live vai ficar salva por uns dias. Pediatra me disse que tem que acordar de 3 em 3 horas para mamar. Depende, tá? Se for recém-nascido, sim. Se não estiver ganhando peso suficiente, sim. Então, cada pediatra vai analisar caso a caso, tá bom? Se o bebê já tá maiorzinho, já tá ganhando peso muito bem, já tá tudo estabelecido, não acorde, tá? Não acorde, porque você vai estar botando um costume nele desnecessário, tá bom? Então, ouçam seus pediatras, cada caso é um caso, tá bom? Eu nunca precisei acordar meus filhos, porque eles mesmos acordavam. Então, de 3 em 3 horas, estavam lá os bezerrinhos querendo mamar. Mas, como eles ganhavam peso super bem, também não teria acordado. Tem mais alguma dúvida? O meu bebê não estava dormindo à noite, chorava muito. Conversei com o pediatra, mudei o horário do banho. Dou banho entre 19 e 20 horas. Agora ele dorme de 3 a 4 horas, mama e dorme novamente. Olha só, às vezes é um ajuste, tá, gente? Um ajuste de rotina. O banho costuma relaxar muito os bebês. Então eu gosto muito da ideia de dar esse banho antes do sono. Tem gente que tem mania de dar banho de manhã, dar banho de tarde, mas eu gosto muito da ideia do banho à noite. Justamente porque relaxa muito. E eles associam o banho ao sono, entendeu? Tipo, eu tô tomando banho, agora eu vou mamar e depois eu vou dormir. Então ele já, né? O meu filho, por exemplo, ele associava tanto que era tirar ele do banho, tirava ele da banheira, ele começava a pedir pra mamar. Assim, imediatamente, porque ele sabia que a mamadeira ia vir, né? Então ele começava ali mesmo a chorar e pedir mamadeira, e era só dar mamadeira pra ele e acabou. Ele parava de chorar. Então, o que ele entendia? Sair da água, me deem a mamadeira. Ele não queria esperar pra secar. Eu quero a mamadeira. Eu quero a mamadeira agora. E assim, durante o banho ele não chorava. Só quando tirava do banho. Porque ele entendia, ele condicionou que depois do banho era hora de mamar, e depois de mamar era dormir, né? Então, eles vão se acostumando com essa rotininha aí aos poucos, tá? Eles são muito inteligentes, gente. Eles são muito mais inteligentes do que a gente imagina. Eles são maravilhosos. Mais perguntas, gente? Mais perguntas? Mais perguntas? Gente, quero dar um recado, né? Enquanto vocês... alguém quiser fazer alguma pergunta aí, eu vou dar um recado. Lá no link da minha bio tem o link para o meu curso, que se chama Enxoval Sem Neura. Lá vocês aprendem tudo, né, sobre como fazer o enxoval do bebê, fazer o quartinho, o que vocês precisam ter para que esse puerpério seja mais leve, mais confortável. E tudo que a gente falou aqui, de banho, de amamentação, de dormir, de sono, tem tudo a ver com os itens do enxoval. Por quê? Porque são os itens do enxoval que vão te proporcionar isso, né? Um berço, um carrinho adequado, uma banheira adequada para a sua realidade, uma poltrona de amamentação, tudo que você vai usar na sua vida tá totalmente ligado à rotina do bebê. Os brinquedinhos que você vai usar para fazer essa atividade aí com o bebê, o que você vai usar para fazer o bebê dormir, se ele gosta de dormir com o coelho enroladinho, se ele não gosta, se dá chupeta, se não dá, qual tipo. Tudo isso a gente fala sobre isso lá no curso. Então tá intimamente ligado, tá bom? Meu bebê chuta muito à noite e madrugada. Quer dizer que ele vai fazer essa rotina quando nascer? Não, tá? Não, porque quando ele nascer, ele vai dormir. Esse horário ele vai estar dormindo, ele só vai dormir, ele vai acordar só pra mamar. E não significa que depois ele vai trocar o dia pela noite. Não, tá? Não, porque os seres humanos têm esse ciclo circadiano que vai se ajustando conforme a luz do dia, a noite, produção de melatonina, etc. Então, lá dentro do útero, ele ainda não tem esse estímulo, né, aqui do mundo. Então, depois que ele nascer, isso vai mudar, tá? Não precisa se preocupar. Eu também tinha essa dúvida e tinha esse medo, porque os meus filhos, eles tinham horário marcado para começar a chutar minha barriga, que era assim, tipo, 3 horas da manhã. E, obviamente, que eu não dormia mais. E eu já comecei a ficar apavorada, achando que eu nunca mais ia dormir. Que eu nunca mais... Olha o que eu achava, gente. Eu achava, quando eu tava grávida, que eu nunca mais ia conseguir deitar à noite um final de semana... Deitar à tarde um final de semana, assim, e tirar um cochilo, assim. Sabe aquele cochilinho do sábado e do domingo, assim, de uma horinha e meia? Eu pensava, cara, acabou, nunca mais na minha vida. Nunca mais na minha vida eu vou conseguir tirar um cochilo. Pasmem. Hoje meus filhos têm 6 e 5 anos,
E eu tiro cochilos todos os sábados e todos os domingos, praticamente desde que eles nasceram. Exceto ali até eles terem entre 1 e 5 meses, 1 mês e 5 meses, que daí o horário das sonecas dele não batia com o horário que eu podia deitar para dormir à tarde. Mas depois disso já se ajustou, todo mundo fazia essa sonequinha depois do almoço e até hoje é batata. Olha como o costume faz coisa, gente. E eles pedem, tá? Eles pedem para dormir. Tem dia que eles pedem e tem dia que eles não querem. Mas aí quando eles não querem, eu falo, não precisa dormir, vamos só deitar para dar uma descansada. Em 5 minutos estão lá, roncando de boca aberta. É isso. Mora em lugar muito frio. Deixar o ar-condicionado ligado no ambiente que o bebê vai ficar prejudica muito? Não, meu amor. Prejudica se você deixar o bebê no calor, porque ele vai suar e não vai dormir, tá? Você pode colocar o bebê no ar-condicionado, só que você vai colocar, assim, tipo, uns 24 graus, tá? Alô? Você vai colocar, tipo, uns 24 graus e vai colocar uma roupinha, tipo, um macacãozinho comprido no bebê, tá bom? E ele vai dormir belo e sereno. O bebê não dorme bem no calor, não dorme bem no frio, então vocês têm que observar o bebê de vocês, tá? Observar. Tem bebê que é friorento, tem bebê que é calorento. Os meus sempre foram calorentos. Então, eu nunca comprei esses pijamas de plush, de frizz. Deus do livro, se eu botar isso nos meus filhos, eles fritam, tá? Porque eles suam muito de noite. Então, vocês têm que observar os bebês de vocês, tá bom? Meu filho gosta disso, meu filho gosta daquilo, tentativa e erro. Observem muito os filhos de vocês. Anotem no caderninho. Anotem mamada, anotem a hora que eles acordaram, anotem tudo, porque o nosso cérebro no puerpério vira uma geleia, a gente não tem capacidade de ligar Lé com Cré, tá? Por isso que acontece tanta coisa quando o bebê nasce, que depois a gente olha e fala assim, mas era óbvio, como é que eu não estava entendendo, eu não sabia o que fazer? De certa forma, a gente fica extremamente burra depois do puerpério, eu não sei porquê, deve haver um motivo para isso na natureza. Depois a gente vai voltando ao normal, mas a gente fica muito lesada. Eu não sei se é a privação de sono, se são hormônio, mas a gente não consegue lembrar de nada. Então anotem tudo, coloquem na agendinha, no caderninho, a hora que acordou, a hora que dormiu. Depois de 3, 4 dias, você vai olhar aquilo lá, vai bater aquilo lá e vai falar, ó, temos um padrão aqui, tá? Então, minha mãe me chamava de louca quando os meninos nasceram, porque eu anotava os mls que eles tinham mamado, a hora que eles tinham dormido, eu anotava tudo, sabe? O horário do remedinho da cólica, tudo eu anotava, eu tinha tudo anotado. Mas foi a melhor coisa para o meu cérebro processar e entender como era o funcionamento deles. E era um reloginho, tá? Era um reloginho. Era batata, dava aquele horário, ia acontecer aquilo. Eu já falava antes pra minha mãe, ó, hoje vai acontecer isso e aquilo por causa daquilo. E ela dizia, meu Deus, que louca. Nossa, que bitolada, assim, sabe? Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque realmente me ajudou muito a entender o comportamento e o funcionamento deles, assim. E é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo. Não precisa ser neurótica, né? Mas esse negócio também de deixa a vida me levar e cada dia é um novo dia, cara, gera mais ansiedade do que outra coisa, porque você precisa saber, né, o que vai acontecer com você e com o bebê durante o dia. Então tá, gente, acho que eu vou me despedindo, está acabando o tempo. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, espero que ajude, que tenha sido esclarecedora. E se eu conseguir ajudar uma mãe que não sabe o que fazer com o filho, chorando porque está com sono, eu já fico feliz, porque eu já fui essa mãe, mas rapidamente eu consegui... peguei o fio da meada, anotei, olhei, papai, consegui reverter essa situação e hoje eu me considero, realmente nisso, sem modéstia nenhuma, eu me considero uma mãe, assim, rainha da rotina, porque aqui em casa funciona brilhantemente até hoje. Estamos aí 7 anos, quase 7 anos firmes e fortes aí na rotina. Tá bom? Um beijo pra todo mundo e até mais.